Saúdo a todos os nossos queridos telespectadores, queridos irmãos, queridas irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Examinando as Escrituras, onde nós buscamos conhecer a vontade de Deus para poder obedecê-lo com perfeição, buscando a perfeição em Jesus Cristo. A cada dia nós fazemos um novo estudo e pedimos que você faça as anotações, anote os versículos, anote o que você achar de importante para continuar este estudo na tua casa, no teu lar, para completar o teu entendimento da palavra de Deus. E nós estamos à tua disposição para também ajudá-lo conforme nos for concedido por Deus. Rogamos a Deus que nos abençoe neste dia, nos dê a direção do seu Santo Espírito para que possamos compreender a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, por isso é necessário que você preste bastante atenção, que faça as anotações aí e também complete o estudo na tua casa, sempre em oração e reverência para com Deus. Nós vamos falar a respeito da Trindade. Existe uma Trindade? A palavra de Deus nos fala a respeito dessa Trindade? Nós vamos ler na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, os versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Aqui as pessoas dizem, nestes versículos, que está comprovada a Trindade. Porém, não é bem assim. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que existe um só Deus e Pai. Ninguém chamou Deus de Pai antes de Jesus Cristo. Nem lá no Velho Testamento, nem ninguém. Somente após Jesus, e Jesus declarando a todos e de forma bem direta que ele é Filho de Deus. Não Deus Filho, Filho de Deus. No mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, o versículo 13, a palavra de Deus diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja bem, os apóstolos estavam começando a ter a revelação. E o que o Senhor Jesus disse aqui? E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Cristo, Filho de Deus, não Cristo, Deus Filho. É diferente. Não existe um Filho, Deus Filho eterno. Se é filho, é nascido de mulher. E antes era a criação de Deus, lá no princípio. Você veja lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 3, a palavra de Deus diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz, no Evangelho de São João, no capítulo 1 também, nós vemos assim: Ele era a luz dos homens, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Nós vemos na Bíblia a história do homem, não a história de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio que é esse? Princípio de Deus? Não é princípio de Deus, é princípio da história do homem. Deus criou o céu e a terra, mas não visível, material. O céu com estrelas, a terra, esse globo terrestre que nós vemos. Criou o céu e a terra para diferenciar entre as coisas materiais e as coisas espirituais que são superiores. Depois de fazer essa distinção de material e espiritual, Deus criou a sua primeira criação, a luz. E esta luz veio ao mundo. Então não é um filho eterno, é criação de Deus. Tudo foi criado por Ele, para Ele, através dEle, para a glória dEle, Cristo, a primeira criação de Deus. Está bem claro nas Escrituras.
Nós vemos ainda no Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, versículos 60 ao 62, diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E no versículo 62 a resposta. E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui Jesus diz claramente: Eu sou o Filho de Deus, e vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. Não é Deus sentado num trono, porque Deus preenche os céus e a terra. Deus não tem tamanho, Deus é infinito, não tem princípio de dias, não tem fim de vida. Deus é eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Quando nós vemos aqui, nesse Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, Jesus Cristo sendo batizado por João, a pomba descendo, o Espírito descendo em forma de pomba e a voz que falou no céu, não está mostrando trindade coisa nenhuma, está mostrando a unicidade de Deus. Deus está na tua vida agora, mas está na minha também. Está lá do outro lado do mundo. Estão pessoas neste horário, em alguma parte do mundo, estão cultuando a Deus. Alguém está falando em profecia, alguém está tendo visões, alguém está sendo curado, pessoas estão sendo usadas por Deus com grande poder neste momento, em alguma parte do mundo, na tua vida, nesta cidade. Deus está operando todas estas maravilhas, mas também está no céu, está aqui conosco. Está na vida de muitas pessoas. Não é possível que Deus tenha falado lá do céu e a pomba vindo em forma o Espírito vindo em forma de pomba e Deus abandonou o céu. Não é assim não, queridos telespectadores, queridos irmãos, queridas irmãs. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, existe isso na Bíblia, está escrito na Bíblia. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito e Deus é Santo, quem que é o Espírito Santo? Existe Deus que é Espírito e é Santo, e existe o Espírito Santo, tem dois Espíritos Santos no céu? Nós vemos em várias passagens, João 4, 24, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, não existe trindade e não existe três pessoas. Só Cristo é homem, se fez homem, porque antes estava com Deus. Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Que oração que é essa que Cristo fez? Como aquela glória que ele tinha com o Pai? Eu por mim nada posso, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. O Pai não está em você, o Espírito Santo que é o próprio Deus. Se eu não for, o Espírito não pode vir, porque enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse o Senhor Jesus. Então agora nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos o Pai na nossa vida, nós temos Deus na nossa vida, por isso nós podemos chamá-lo de Pai. Como nós vamos chamar a Deus de Pai se nós não o recebemos como Pai? Não conhecemos sequer o seu nome. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Mateus capítulo 17, versículo 5 diz assim: Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, e em quem me comprazo, escutai-o. João capítulo 1, versículos de 9 ao 13. Todos somos filhos de Deus, os que cremos no seu nome. Você crê no nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Lá em Mateus 28, 19 diz assim: Ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, a Trindade não é um só Deus. Mas o nome, esse nome é do Pai, é do Filho e é do próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a operação de Deus através de nossas vidas, em nossas vidas, e tem um nome. Esse nome não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que aceita. Você diz assim: eu aceitei Jesus.
Se você aceitou Jesus, você aceitou este nome na tua vida, um nome que é sobre todos os nomes, o nome pelo qual devamos ser salvos. E você já recebeu a invocação deste nome ou você recebeu uma invocação de títulos? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nome que é esse que foi invocado na tua vida, no teu batismo? Que nome que é esse? Eu não conheço alguém que chame pai, alguém que chame filho, até existe Antônio da Silva Filho, não é? Mas aqui Jesus é nome de família, como vemos em Efésios capítulo 2, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se é pai, tem filhos. Filho unigênito de Deus é Cristo. E através do batismo somos filhos adotivos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Chamamos a Cristo de irmãos e chamamos a Deus de Pai, porque recebemos o seu nome. Não existe três deuses. A anotação aqui na Bíblia de Scofield, nós vemos aqui, a trindade de Deus é reconhecidamente um grande mistério. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: nada que útil fosse eu deixei, não me esquivei de vos ensinar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas eu não vejo ninguém ensinando que exista trindade. Na Bíblia não existe essa palavra trindade, Santíssima Trindade. Não existe isso. Existe sim que há um só Deus. Um só Deus. Existem muitas perguntas que a trindade não responde, que é uma confusão. Quem ressuscitou Jesus? Pelo livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 1, nós vemos que Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Veja aí, Gálatas capítulo 1, versículo 1 e também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15. Deus Pai ressuscitou a Cristo dos mortos. Mas veja em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então não foi o Pai, foi o Espírito Santo. Mas se você ver em João capítulo 2, versículo 19, o Senhor Jesus disse assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Aqui é Jesus dizendo que ele queria ressuscitar. Ele tem poder para isso. Ora, são 3 deuses? Como pode existir uma trindade? Não existe. Queridos irmãos, queridas irmãs, capítulo 1, versículo 15 de Colossenses, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. Ele foi criado, ele não é um Deus filho, ele foi criado e existe um só Deus, e esse Deus tem um nome, e para você pertencer à família de Deus, você precisa aceitar esse nome. O diabo arrumou essa doutrina de trindade e ensinou o mundo este caminho errado, porque isso surgiu no Concílio de Nicéia no ano 300 da era cristã, trazida por pessoas que não conheciam a palavra de Deus, desviados da verdade, e isso contaminou toda a terra. Para que serve isso? Para você não entrar para a família. O diabo te desviou do caminho da salvação. Para você pertencer a uma família, você precisa ter o nome de família. E o nome de família é Jesus. Se você não batizar em nome de Jesus, acreditar que existe 3 deuses, você não crê em um só Deus. Você crê em 3. E se você não tiver o nome de família que é Jesus, você não tem herança, porque só recebe herança quem pertencer à família. Então que você ouça este alerta de Deus na tua vida. Existem muitas outras coisas aqui que nós teríamos que dizer a você, mas o nosso tempo já se esgotou e nós temos que encerrar o programa. Escreva para nós, mande seu e-mail, faça uma visita, vá na minha casa, vá no culto, vá no templo. Nós não estamos fazendo isso para você sair da sua igreja, dividir igreja, nada, não, é para a tua salvação, porque você vai dar conta da tua vida. Então aceite a Jesus Cristo de verdade na tua vida e seja salvo e tenha o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que Deus te abençoe e que você possa verdadeiramente aceitar Jesus na tua vida e seja salvo pelo seu grande sacrifício. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.